Antes de trazer essa mensagem, eu quero fazer uma oração com os irmãos, para que o Senhor venha conduzir o nosso ser, conduzir o nosso entendimento, para que o Senhor venha conduzir vocês também, porque o tempo não para, o tempo urge, o tempo tem necessidades. Então, com isso, nós devemos estar preparados. E hoje nós estamos sujeitos a uma inundação de sentimentos que nós nem sabíamos que tínhamos. Mas quando aparece algo maior ou algo que nos coloca a nossa impotência perante algumas coisas, conseguimos lembrar da nossa fragilidade, da nossa constituição. Então vamos orar ao Senhor e logo em seguida vamos estar fazendo menção na palavra de Deus. Senhor, obrigado nessa noite, ó Pai, por ainda termos a possibilidade de render louvores a Ti, por ainda poder entender, Senhor, os Seus desígnios, o Seu caminho, a Sua vontade, o Seu querer. Senhor, obrigado por nos habilitar, Senhor, para ter a abertura da mente, para assim, Senhor, compreender a Sua necessidade, ó Pai, mas principalmente que o Senhor nunca nos abandonou e que o Senhor sempre esteve próximo, buscando o resgate da humanidade. Mas, Senhor, os dias, os desejos, os pensamentos, as vontades têm cegado o nosso entendimento e nos feito, Senhor, precipitar os dias. Assim, hoje não é diferente. Mas eu peço a Ti, ó Deus, ilumina nossos passos, ilumina nossas vidas, ilumina, Senhor, o nosso coração. Senhor, que a Sua sabedoria faça presente em nosso entendimento para que nós possamos, Senhor, saber lidar com as adversidades. Para assim, Senhor, como essa mensagem que será proferida agora, que conduza como fez naqueles dias, Senhor, que faça sobre nós também, Senhor, nos livrando dos temores, das ansiedades, dos medos, de tudo aquilo, Senhor, que nos provém sobre estarmos preocupados com o amanhã. Senhor, eu Te agradeço pelas vidas que o Senhor tem depositado, Senhor, na Tua casa, pela severidade, Senhor, da fé que tem alcançado cada vida, Senhor, e colocando elas a acreditar mais um dia, Senhor, no Seu amor e na Sua misericórdia. Eu também agradeço, Senhor, por todos aqueles que têm se levantado, Senhor, pelo Seu Evangelho, não só aqui, Senhor, no Brasil, mas em todo o mundo. Não só neste momento, mas aqueles que são, Senhor, os heróis da fé, que constituíram, Senhor, a luta para que nós chegássemos até aqui. Senhor, eu agradeço, Pai, por cada pastor, cada missionário, evangelista, Senhor, cada diácono, Senhor, cada pessoa, membro de igreja, Senhor, que agora está, Senhor, se levantando para poder mencionar essa palavra, para poder aconselhar, para poder direcionar, acalmar. Também, Senhor, Te agradeço por cada vida que ainda se rende a Ti, entendendo a Sua preciosidade. Senhor, nessa noite, ser conosco mais uma vez é o que eu Te peço e Te agradeço. Em Seu nome, Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus e do Seu Espírito Santo. Amém. Irmãos, como não é de segredo o tema dessa mensagem, também o versículo que ela se encontra, se você quiser fazer leitura junto comigo, fique à vontade, pegue sua Bíblia, no seu dispositivo celular, seu computador, Bíblia física, isso não tem problema, mas que nós façamos a leitura da Palavra de Deus, que é o que nos produz vida e é o que nos dá vida. A mensagem que Deus colocou no meu coração se encontra na carta de 1 Pedro, esse é o capítulo de número 5. E nós vamos fazer a leitura do versículo de número 7, que diz assim: lançai nele toda a vossa preocupação, em alguns textos, ansiedade, porque é Ele que cuida de vós. Lançai nele toda a vossa ansiedade, preocupação, porque é Ele que cuida de vós. Estamos vivendo um tempo que parece que tudo tem ocorrido.
Eu cheguei até a ler uma tiradinha escrita, onde estava escrito da seguinte forma: rindo até 2020 nunca fez tanto sentido, porque não vamos passar de 2020. São as situações que acontecem hoje que faz com que nós venhamos a, por alguns segundos, perder a esperança, por alguns segundos, perder a estima, a autoestima. Parece que por alguns momentos tudo aquilo que nós vínhamos lutando perde o sentido, porque tudo que nós fazemos na Terra, tudo que nós desbravamos, temos como certeza do Senhor proveitos para que nós constituamos nossa jornada cristã, nossa jornada de endereço ao céu. Então, tudo que nós fazemos, nosso trabalho, nossa educação, nosso conhecimento social, tudo isso colabora para que nós venhamos a ter um uso melhor dessas faculdades para poder alcançar o Senhor, para poder chegar próximo ao Senhor. Entretanto, o homem tem uma tendência muito forte, muito grande, a se afastar das coisas que são de origem, das coisas originais, dos desejos oficiais que o Senhor tem para nós. Nunca se viu tantas pessoas voltarem a Deus como agora, porque as calamidades, as situações que acontecem, nos fazem refletir sobre um amanhã, nos fazem refletir sobre o sentido da vida, nos fazem refletir sobre o propósito da caminhada, da jornada que cada um tem. Se nós formos avaliar os ocorridos de 4 anos para cá, muitas coisas têm sido relevantes na humanidade, têm sido relevantes no Brasil, têm sido relevantes nos estados, cada um com suas necessidades específicas. Estou falando de São Paulo, mas cada estado do Brasil tendo suas necessidades, mas muitas delas sendo aparentes e recorrentes em todo o Brasil. Alto nível de drogadição, alto nível de alcoolismo, alto nível de mortes entre jovens, alto nível de brigas por motivos banais, torpes, alto nível de homicídios dentro de lares. Vemos que, mesmo antes de crises mundiais, nós já temos de lidar com muitas dificuldades. Nós já temos que lidar com muitas coisas. Só que às vezes parece que é um pouco distante de mim, que é um pouco distante de você, porque quando nós vemos o falecimento de alguém, quando nós vemos alguém dentro de um certo núcleo ou ciclo de vícios, algumas coisas, dá a impressão que é algo que só acontece no meu bairro, que são poucas pessoas, que a briga está justa, parece que não tem afetado tanta gente assim. Mas se nós formos olhar no quesito cidade, no quesito estado, no quesito país, no quesito mundo, muitas coisas têm acontecido. E essas coisas, elas têm de nos preocupar. Como eu estava dizendo no início, as facilidades do dia e dos dias têm nos propiciado, às vezes, esquecer do foco inicial, do foco, do objetivo real. E com isso, então, quando vem alguns sustos, quando vem algumas coisas que nos tiram o alicerce, nós acabamos nos sentindo, de certa forma, sem chão, perdidos, isolados, enfraquecidos, e com isso estamos sujeitos também a não reconhecer o amanhã como um amanhã melhor. E essa é o objetivo dessa mensagem nessa noite. É trazer para nós o seguinte, que Deus ainda tem o controle de todas as coisas, que Ele ainda é o condutor de nossas vidas, que Ele ainda é o condutor de nossa cidade, que Ele ainda é o condutor de nosso país, que Ele é o condutor da nação, que Ele é o condutor do mundo.
que a diferença entre o mundo não reconhecê-lo não está sob seus propósitos originais. Isso nunca o afetou. Mas o que nos alegra sobre isso é que, mediante a qualquer coisa que nos assole, ele continua com sua fidelidade, continua com a sua proposta. E essa proposta está a tempo de acontecer. Nos dias que essa mensagem que Pedro escreve à Ásia, aconteciam coisas também que faziam essa situação ser um pouco calamitosa para eles. O cristianismo se tornou uma condição que vinha, de certa forma, promovendo alguns embates na época. E não só se bastasse isso, também a perseguição aos judeus, aos gentios que se filiavam, tudo isso colaborava para que o cristianismo se tornasse algo a ser perseguido, se tornasse alvo de perseguição. Mas especificamente para essa época também começa a acontecer outras coisas que aumentam essa situação de perseguição. Nós vemos que houve um princípio, houve uma situação em Roma que com isso faz com que o povo se torne entristecidos. A queima de Roma faz com que os romanos se sintam sem suas bases, porque ali houve perca de sua cultura, houve perca de seus princípios e até das suas questões religiosas, daquelas divindades que eles acreditavam. Isso trouxe um enfraquecimento dentro do coração deles como nação. Tendo eles crendo e acreditando que era um ato de Nero, porque ele era um aficionado por construções, por deixar monumentos, por deixar sua assinatura com construções, eles acabam tendo uma aversão um pouco significativa com o governo de Nero. Nero, então, entendendo isso, vendo que está tendo essa hostilidade, incita no coração dessa nação, desses homens, desses guerreiros, dessas mulheres romanas, que os cristãos foram os causadores desse incêndio. Onde aquilo que já era difícil, aquilo que já era preocupante, aquilo que já era difícil de conviver, agora se torna quase insuportável. Porque agora não era só mais uma perseguição religiosa, já era alvo e algo que era constituído agora por vingança, por rixa, por rivalidade. E nós vemos de uns dias para cá, e nós acreditávamos que a nossa maior batalha era convencer as pessoas do nosso Facebook, ou convencer as pessoas da nossa nação sobre nossa ideologia política, sobre nossa ideologia sexual, sobre nossa ideologia social, sobre os nossos gostos, prazeres, que a nossa maior dificuldade era comprovar que ser de direita ou ser de esquerda era o fator que determinava os pontos da nação. Que a ideologia deveria ser o ponto de discussão dos nossos debates teológicos e também sociais, escolares. Que também que a falta de amor seria o motivo de tudo que tem acontecido. Nós vemos sim que há uma falta, mas não é de amor. Há uma falta, mas não é de esperança. Há uma falta, mas não é de fé. O que na realidade tem faltado é as pessoas exercitarem essas coisas. E o que tem acontecido dentro do nosso meio trouxe a nós uma situação de acharmos que estávamos liderando a vida, né? Que estávamos levando as coisas como se poderia ser determinante para todas as coisas. Vemos o mundo caótico com a crise econômica de uns 5 anos atrás para cá. Depois disso, vemos agora o retorno das condições econômicas.
Nós vemos também que as pessoas agora, cada uma puxando para o seu lado a sardinha, percebendo que cada um tinha que agir por si. E aí, quando menos esperamos, de novembro para dezembro, vem uma notícia sobre um vírus, até então sem definição, até então uma evolução de algo já constituído, que coloca em poucos meses, em pouquíssimos meses, toda a humanidade, todos aqueles que estão dentro do conceito terreno, a ficar alvoroçados, desesperados. E o que fazer perante isso? O que fazer perante esse momento? Porque até então, quando nós vemos algo acontecendo do outro lado do mundo, damos a entender a seguinte questão: não é comigo, não chegou em mim. Quando nós avaliamos nossa vida, que parece ser uma vida pequena, sem sentido, né? Alguém morando dentro de uma comunidade, alguém morando no local que ninguém mais anota, dentro de condomínios luxuosos, onde a entrada dela não faz sentido nenhum, a saída ninguém percebe, dentro dos nossos cômodos, tanto os físicos como também os cômodos espirituais que nós levantamos. A impressão é que dá em algum momento da vida que não tem sentido algum, que isso não me acomete. Quem seriam as doenças, até as doenças, para se preocupar comigo, né? Porque chega um momento da nossa história que as dissoluções sentimentais são tão grandes que nós acabamos achando que nem a morte consegue nos alcançar, por nós não conseguimos fazer nem isso bem, nem morrer, né? Só que então, quando nós vemos que as coisas são verdadeiras, que elas acontecem de verdade, quando nós vemos que as coisas estão acontecendo, que as pessoas do nosso lado estão sendo afetadas, que isso não é só uma coisa vinda do exterior, que isso é uma coisa agora de índice mundial, nós começamos a nos preocupar. E aí então até os desistentes da vida agora querem procurar viver. Até os desistentes de buscar algo para poder continuar a sua jornada agora querem voltar a produzir. Eu vi alguns comentários interessantes, que muitos reclamando que as igrejas estavam fechadas. E aí é interessante que muitos não iam. Muitos reclamando que as igrejas estão abertas, mas quase ninguém está lá para poder contemplar, porque se todas as igrejas fossem superlotadas pela quantidade de pessoas que há em cada estado, cidade ou bairro, faltaria igrejas. Então isso é irrelevante. Nós começamos a arrumar culpados para a significância do que está acontecendo. Em algum momento da nossa história, nós conseguimos atribuir a alguém. Pode ser um outro país, pode ser um outro estado, pode ser um governo, pode ser um representante governamental. Só que nós começamos a perceber que não é a questão do que falta sobre o que o ser humano faça, que não é o que falta sobre o que qualquer ser humano possa fazer, porque não está ligado sobre a falta, e sim o que deixamos de fazer para podermos assim ser contemplados pelas coisas que Pedro vai dizer e que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, como todos os apóstolos, que aqueles que são fiéis na fé dizem, fazer comprovação da palavra de Deus, assim como tem que ser feito. Então nós percebemos que hoje o que nós temos não é falta de amor, como eu disse, não é falta de proximidade, não é falta de esperança ou de fé, não é falta de nada, mas na realidade é exercer essas coisas. Não é segredo para ninguém tudo que tem acontecido. Não é segredo para ninguém tudo que tem ocorrido. A Bíblia nos relata.
temos confirmações de fé e também histórica, escrita sobre esses textos. Vemos livros externos de pessoas escritas em 1980, mas a relação não está nisso. A questão está sobre a descredibilidade que a humanidade tem dado para essas coisas. E, dando descrédito às coisas de Deus, dá descrédito também ao próprio Deus. Quando chega neste momento, nós vemos o quê? Que a questão da adversidade, que é a questão do momento, ela acaba fazendo com que nós venhamos a perder os valores da vida. Pedro, então, ele percebe tudo isso que está acontecendo nesse cenário. Ele percebe tudo isso que está acontecendo nessa situação e ele começa a falar das coisas que realmente produz vida. Porque se formos olhar para a trajetória dos dias, dos meses, das horas, parece ser algo desolador. Parece ser algo que nós venhamos a entender que é o fim de todas as coisas. Parece que em questão de segundos tudo perde o sentido. Parece que em questão de segundos tudo aquilo que nós lutamos agora não tem relevância e que agora nós estamos perdidos perante a um caos, perante a algo que não temos controle, perante aquilo que nós não conseguimos dominar e isso causa em nós dúvidas. Um dos maiores problemas hoje não tem sido a desolação de saúde que nós temos tido. Um dos maiores problemas agora passado, a parte da epidemia, é como proceder, o que fazer, como se ajustar. Interessante que algumas perguntas hoje nas redes sociais o que fazer quando acabar a pandemia ou quando acabar essas situações? Percebe-se que parece que em questão de dias houve um apocalipse e aquilo acabou com a nossa nação, acabou com o mundo e agora tudo perde sentido, mas não é. É porque nós não estávamos preparados para entender essas coisas. Que nós não estávamos preparados, não demos sentido, não demos a atenção, não demos os valores necessários para isso. Nos preocupamos com muitas outras coisas e isso então agora nos consome. Isso agora nos devasta. Pedro ele está dizendo isso e ele começa a trazer na conclusão dessa sua primeira carta uma direção. Ele começa a trazer uma voz, um sentido. Ele começa a trazer um norte para que as coisas comecem a acontecer. O objetivo da escrita de Pedro é fazer com que as pessoas não perdessem, que os cristãos não perdessem a sua esperança. Principalmente, não viesse a se amargurar com as dificuldades dos dias atuais. E principalmente, continuar confiando nas misericórdias e promessas do Senhor, até a sua vinda. E assim, concluir a sua jornada. Não é diferente dos nossos dias hoje. A esperança ela tem que ser mantida, não porque eu estou falando, mas porque em cada momento da história houve situações que colocou o povo sobre estar em estado de isolamento, estado de perda, estado de caos, mas sempre houve a mão cuidadosa, a mão que direciona para poder colocar a nação ou o povo em específico sobre uma nova direção novamente. Só que esse é o problema do nosso momento. Assim como houve a gripe espanhola, assim como houve a peste negra, assim como houve o ebola, a varíola, como houve várias coisas em períodos diferenciados, hoje nós temos de lidar com algumas situações. E o que faremos? Jogamos tudo para o alto? Abandonamos a vida? Abandonamos as coisas? Ou buscamos novamente a direção que sempre teve, a bússola que sempre esteve marcando para o norte, levando de dia aquele seno conduzente, mas também fora dessas coisas que nos colocam na direção, nós temos também as coisas celestes que nos aparentam, então temos as coisas físicas e as celestes que nos dão uma direção. E isso que nós estamos fazendo, retomando isso. Pedro, então, ele traz a essas pessoas o retomar dessas coisas.
E nisso, nesse capítulo 5, ele começa um diálogo falando aos anciões, mas também falando aos jovens. Falando para os anciões não perderem a força mediante as adversidades e para os jovens continuarem na perseverança. Então isso está dizendo que aqueles que têm experiência, aqueles que têm possibilidade de acalmar, continuem fazendo. Aqueles que têm possibilidade de trazer a diferença, continuem fazendo. Mas aqueles que têm a oportunidade de cuidar, de zelar, de força, os jovens, aqueles que têm vigor, que também não venham se abalar e continue a buscar, a exercitar. E com isso, no versículo de número 6, ele começa a falar algumas coisas a nós. Sobre isso, sobre essa expectativa. Ele começa a falar para nós o seguinte: humilhai-vos. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria vos exalte. Ele está falando aqui para que o povo venha, principalmente aqueles que têm a fé necessária, que venha reconhecer, se humilhar, mas essa humilhação não é aquela de submissão ao ponto de perda de princípios, mas é aquela de reconhecimento. Acredite, se coloque sobre a direção de Deus, se coloque sobre as primícias do Senhor. Ele fala, se humilhai sobre a poderosa mão, colocai tudo aquilo que você está pensando, tudo aquilo que você não consegue, tudo aquilo que não tem, jornada, hoje, perspectiva, tudo aquilo que perdeu sentido, ou tudo aquilo que ainda vai estar lutando, colocai debaixo da poderosa mão, que pode e prova que pode conduzir e tem conduzido a humanidade até hoje. Ele está mostrando o seguinte, que em um determinado momento a minha força, a sua força vai faltar. Que o teu conhecimento e o meu conhecimento não vai ser suficiente. Ele está mostrando que em determinados momentos a sua fortuna ou a minha fortuna não vai produzir efeito nenhum. E o que nós precisamos entender é que nós precisamos voltar a Deus. E tudo que tem acontecido em nosso tempo hoje tem mostrado isso para nós de uma maneira direta. Não adianta lutar com as forças que vocês têm. Elas têm serventia, elas têm proveito quando são direcionadas por aquele que tudo criou. Humilhai-vos, reconhecei, trazei para si o entendimento, ou a lembrança, ou o reconhecimento das verdades de Deus, das verdades que nos coloca a estar dentro do caminho do Senhor, mas não só dentro da casa do Senhor como igreja, mas dentro do propósito de Deus. Como eu disse de início, não é falta de amor, porque o amor está manifestado na criação. O amor está manifestado na minha criação e na tua criação, na obra de toda constituída pela mão de Deus. A criação, ela comprova e ela remete a Deus. As coisas celestes, as coisas que fora, tudo nós vemos, as confissões, tudo aquilo que nós vemos durante e perante a humanidade exercendo, o Senhor zelando e querendo cuidar da humanidade. Mas a humanidade não quer reconhecer. A humanidade não quer se estabelecer. Interessante que tivemos esses dias um clamor a Deus, louvores entoados ao Senhor. Muitas pessoas falando, pessoas até que não têm a fé contínua, mas dizendo, é falta do homem reconhecer a Deus. Porque não há uma lógica. Porque quando se trata de alguém injuriar o outro, há uma constituição interna. Quando se trata de um país subjugar o outro, há uma condição de valores internos, de preocupações internas. Mas quando é algo que coloca todos no mesmo patamar? Quando é algo que coloca rico e pobre, negro, branco, homossexual e hétero, quando coloca ideologistas e convictos, quando coloca
religiões, quando coloca pensamentos. A todos se manifestarem de uma posição a acharem que algo não deu certo, que alguma coisa está faltando. E aí nós entendemos que as minhas convicções e as suas convicções vai levar a mim e a você para uma situação. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos sobre o que Deus sempre quis para nós e sempre conduziu a humanidade a passos largos para esse querer. Mas nossos sentimentos, nossos desejos, nosso sentimento de poder, nosso sentimento de domínio, nosso sentimento de força faz com que nós achemos que nós temos competência para fugir de tudo o que está acontecendo. Isso é um convite, de uma maneira que foi gerada por nós mesmos, a voltarmos aos princípios das coisas e a entender que Deus ainda é Deus. Sobre a figura de Jesus Cristo, falando, olha, humilhai-vos, porque para que na ocasião própria vos exalte. Cristo está voltando. Muitos estão atribuindo isso sobre os princípios das dores. Muitos estão atribuindo isso sobre o Apocalipse, mais claramente dito. Mas isso nos relata sobre os princípios. Coisas que ainda nos faz ter atenuação, ainda a atender, a pensar sobre algumas coisas. É o princípio, é o sinal do que vai acontecer. Para que aqueles que são prudentes, que têm um entendimento, que conseguem reconhecer muito facilmente, consigam se colocar dentro da direção necessária e voltem a praticar aquilo que produziam a fé também necessária para poder alcançar o caminho. E assim, o reino celeste. Porque dentro dessa questão sobre a poderosa mão, há também aqui a situação que ele diz, para que na ocasião própria. E essa ocasião própria que nos fala sobre exaltação não é sobre Jesus vir, retornar e colocar eu num pedestal como o terceiro dele, ou colocar eu na terra como um pastor, maior pastor do mundo, como o maior governante do mundo, como o maior rei do mundo. Ele está falando para que na sua vinda, na sua volta, vos exalte, vos coloque, que você tenha e eu tenha a possibilidade de estar no reino dos céus. Porque as coisas desse mundo são passageiras, efêmeras. As coisas desse mundo, elas são da mesma forma que começam, ela acaba. E é por isso que o valor da vida está nisso. Por isso que o valor da minha e da tua vida está nisso, porque nenhum dia é igual ao outro. Pode ser ciclos similares, segundas, terças, quartas, quintas, sextas, mas nenhum dia é igual porque você não está em mesmo estado todos os dias. Por isso que nós somos uma obra aperfeiçoável do Senhor. Então ele está falando como obra aperfeiçoável, se coloque sobre a poderosa mão de Deus, para que naquele dia... E o interessante é que agora não temos como fugir disso. Porque muitos querem achar resposta na ciência, e ela nos traz muitos resultados. Mas aquilo que Deus já revelou. A ciência só vai aonde a lógica permite. A espiritualidade nos traz muitas situações de entender, mas não nos certifica a passar por tudo que está acontecendo. Porque ele está falando que depende de mim e de você. Que depende de nós. Entender que caminho estamos tomando. A ministração de Pedro não está sendo uma ministração voltada a sobre um contexto geral, sobre um contexto. Ela está falando sobre a perseguição dos cristãos, sobre atrocidades, sobre situações que acontecem. O que você está querendo dizer, Douglas? Você está fazendo acepção na ministração? Não. Porque tudo o que está acontecendo só tem sentido para os que creem. Para
os que reconhecem. Para aqueles que se afastaram, para aqueles que estão moles na fé, e moles que eu falo não no sentido de, mas no contexto de ainda não firmes. Porque para aqueles que não creem, que procurem suas certificações. Essa mensagem que Pedro está trazendo é a convicção de fortalecimento para aqueles que creem, para aqueles que acreditam. Então hoje, a preocupação é para os que creem, para os que acreditam, para os que podem fazer a diferença. E isso eu falo em contexto geral, não estou falando sobre o contexto brasileiro, para os que acreditam que tudo isso está relatado, que tudo isso já está descrito e que há um caminho. Então eles... Perdão. Retomando, sobre as premissas de estar dentro das coisas e diretrizes do Senhor. É um convite a voltar aos princípios. E ele diz aqui: lançai nele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Pedro está fazendo aqui, se apoderando e fazendo bom uso do sermão do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo uso do sermão do nosso Senhor, a qual proferiu em Mateus 6, falando: por que estão preocupados com o que há de vestir, com o que há de comer? Estamos vendo o ser humano voltar a uma essência negativa, em alguns aspectos. Mercados sendo saqueados. Falamos sobre a promoção do amor, sobre a caridade, que o ser humano tem que ser mais caridoso, mas quando eu posso, quando você pode fazer, acabamos não sendo tão abertos assim, porque não estávamos preparados para poder exercer o amor, exercer a caridade. E aí então a ansiedade da perda nos faz ser como não queríamos ser. Porque vemos as pessoas se degladiando dentro de locais, as pessoas sendo agressivas umas com as outras por causa de comida. Vemos as pessoas sendo agressivas com as outras por causa de bebida. Vemos as pessoas sendo agressivas com as outras por causa daquilo que coloca eu em risco. Uma notícia que eu vi que me deixou muito assustado. Uma pessoa espirrou do lado da outra e nisso a outra pessoa começou a agredi-la. Falamos que as pessoas têm de fazer, que tudo tem de acontecer, mas nós percebemos que falta muito em nós, que falta muito em mim. Quando eu falo em mim, estou falando também como ser humano. É por isso que as premissas do Senhor me fazem ser melhor, porque é com elas que vou tendo o norte para melhorar aquilo que é ruim em mim, que é a minha própria existência, a minha própria condição, o meu próprio pensamento. Porque falamos em amor e conseguimos exercer só coisas negativas. E isso nos coloca em reflexão. As maiores coisas que aconteceram nesse momento não foi só o Covid. Foi perceber que eu um dia, e eu falo como ser humano, disse que exerci o amor, mas no momento que eu fui lá comprar alguma coisa para abastecer a minha casa, eu peguei mais do que devia, porque eu fiquei com medo de perder, de não ter como me sustentar, e acabei tirando do outro. Que quando degladiei com alguém, obriguei com alguém por causa de alguma coisa que estava acabando, sabe, falando que a minha necessidade era maior. Quando desejo que só o Brasil tenha o medicamento correto, como eu vi em algumas postagens, sem se preocupar com as coisas que há lá fora. Mensagens ainda falando: Deus é brasileiro, singularizando uma condição de competência a premissas de alguns medicamentos que já poderiam usar para poder combater essa situação, e o resto do mundo. Paulo vai dizer a Romanos que não havia um justo sequer, e hoje essa situação nos faz provar isso, que não há um justo sequer. Provando que no íntimo nosso mesmo ainda há o puxar de sardinha para o meu lado.
que ainda há a condição de achar que os outros não são problema meu. E isso nos faz entender em quanto mais somos necessitantes do Senhor. E aí, ele está falando, olha, sabe por que isso acontece? Porque não conseguimos mais acreditar nas premissas de Deus. Por isso que ele está falando, lançai vossa ansiedade. Por que a sua preocupação em comer e beber? Por que a sua preocupação com vestir, com morar? Porque a doença não respeitou a sua comida e nem a minha. A doença não respeitou a sua bebida e nem a minha. A doença não respeitou o meu dinheiro e nem o seu dinheiro. A doença não respeitou os pilares da sua casa e nem as portas da minha e da sua residência. A doença não respeitou a maior segurança possível que haveria de ter. A doença não respeitou hierarquia. A doença não respeitou reinados. A doença não respeitou isso. Nos faz entender algumas coisas. Quão frágeis somos. E isso é o que o Senhor está dizendo logo no início para os judeus. Pedro referenciando isso novamente em sua carta agora, falando, olha, não adianta ficar ansioso por essas coisas, sendo que as primícias vão e estão ou continuarão se perdendo. Porque daqui a pouco vai-se o Covid, e o que vai entrar de novo para fazer com que eu e você volte a ter o resgate das coisas divinas? O que é necessário? Porque ainda são sinais que precedem algo maior. E a situação está nisso. O que falta? O que falta? Para que eu e você entendamos que nós não podemos nada. E é por isso que ele está falando, olha, lançai vossas ansiedades, lançai vossas preocupações sobre ele. Porque toda a sua força e toda a minha força não conseguiu produzir nenhum efeito. Não conseguiu proteger o meu filho e nem o seu. Não conseguiu proteger o seu pai e nem o meu. Sua mãe e nem a minha. E aí nos desespera, porque agora eu sou impotente perante essas coisas. E o que fazer? Será que compensa ficar trocando com o mundo, trocando com Deus, perguntando situações sobre o que deixou de ser feito? Ou voltar a acreditar naquilo que é realmente importante e seguir com essa relação e dar sentido à tua vida hoje? Lançai sobre ele. E ele nos disse isso em Mateus 11, 28, a início, falando, vinde a mim, os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Porque você percebeu e eu percebi que o que mais me preocupava não era o quanto que eu poderia crescer, ou o quanto que eu aprendi, ou o quanto eu tenho influência, que o mais preocupante é o seguinte, que eu e você poderia morrer. E aí? E agora? E aí pior, que aqueles que nós amamos podem morrer. E aí? Tanto tempo trabalhando, tanto tempo buscando ser reconhecido, tanto tempo buscando os prazeres, para qual fim? E ele está falando, olha, então faz o seguinte, você que está cansado nesse momento, que está oprimido, que sentiu sem base, que se sentiu sem chão, que está desolado agora, porque não consegue trabalhar, porque não consegue evoluir, porque não consegue trazer as premissas para dentro da sua casa, porque não consegue ser melhor. Ele está falando, olha, lançai sobre ele, sobre Cristo. Para de sofrer, chega de sofrer. Ele está falando, olha, isso é para que nós entendamos que pode ser pior. E continuar sem Cristo pode ser o dobro.
pode trazer peso 2 a essa situação, porque não haverá sentido para a jornada e principalmente num quesito final. Ainda há primícia. Sim, é uma primícia, porque a justiça do Senhor, ela precede também o amor, que é o inferno, que é o mar de fogo, mas também o céu celeste. Ele está falando: lançai vossas preocupações, vossas ansiedades. Use este momento para discernir, para definir, para colocar os parâmetros. Porque ele está falando: ele tem cuidado de vós. Ele tem exercido o cuidado de vós. Queira você crer ou não, ele morreu por mim e por você. Queira você crer ou não, isso não revoga o ato dele. Isso não revoga o que ele fez. Você não crer nas premissas de Cristo, de Deus, não revoga o que ele fez por nós. Porque ele fez isso pela sua fidelidade. Ele fez isso pela sua soberania. Ele fez isso por amor. Agora, a questão de estar no céu ou no inferno, agora, depende daqueles que dão sentido e creem e continuam. O que eu estou querendo dizer e trazer sobre isso é sobre a convicção do momento agora. O que você e eu decidimos fazer, é muito claro. Não estou querendo te converter ou convencer ou usar o momento para fazer apelações. Não, não. Estou trazendo as coisas que são fato dos nossos dias, dos dias anteriores, do nosso momento, e que você, no seu coração, sabe, reconhece e entende, e agora tem um momento de avaliar. E é isso que está em jogo. Então, lançai sobre ele vossas ansiedades, preocupações, porque ele tem cuidado de você. Ele tem direcionado você. Ele tem tudo o que você precisa para poder mudar essa jornada, para poder mudar essa vida, para poder ter uma amanhã diferente. Porque da mesma forma como chegou essa situação hoje, o amanhã de melhor também pode chegar. E isso nos está permitido. Mas a condição está em quem? Em quê? Porque ele tem cuidado de vós. E ele conclui esse versículo, e chegamos ao final dessa mensagem, falando o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. Tudo que eu estou falando para ti é esse conceito. Olha, as adversidades, os momentos presentes, as situações que você passa, as coisas da própria vida vai querer fazer com que você perca a esperança, com que você perca a fé, para que você venha se amargurar com a vida, para que você perca o sentido das coisas, para que você perca a razão das coisas, para que você não acredite mais nas coisas de Deus que antes foram tão fortes e agora perdem o sentido, nos valores da família, nos valores daquilo que você faz, dos princípios que você tem levantados sobre você. Só que ele está falando: olha, seja sóbrio. É isso que ele está dizendo: sobriedade, asserção em suas decisões e nas minhas decisões. Ele está querendo dizer que está agora posto sobre a minha e a sua frente o que nós devemos fazer. Ele falou: olha, se algo que te preocupa é as coisas dos dias de hoje, lançai sobre Cristo, que Ele vai conduzir. Mas é necessário que eu e você tenha discernimento, que tenha sobriedade, que tenha visão. Porque não adianta buscar Cristo, Deus agora, cantar porque Ele vive, cantar todo-poderoso, digno és, para poder pedir do Senhor a providência e a prova, e quando passar esse momento, cair no marasmo de novo, cair na situação de que está tudo bem. É como se fosse a premissa de tomar um remédio quando está com uma dor. Porque o maior problema da automedicação, sem uma consulta prévia ou sem um desígnio de um médico, é que ela não vai sanando a dor, ela vai diminuindo a dor e vai fazendo com que seja escondido o foco da dor principal, que aquela dor é precedente de algo muito maior. É isso que nós estamos fazendo. Quando nós invocamos a Deus, Ele diz: clame a mim, que eu responder-te-ei, mas nós não damos sequência às coisas que Ele faz,
nós estamos fazendo isso, tomando automedicação, que na realidade não está nos sarando, que não está parando a dor, na realidade está sendo um paliativo, está sendo algo que está escondendo o fundamento principal da minha e da sua dor. E vamos esperar chegar aonde? E é o que ele está falando? Sejam sóbrios. Que os hinos que nós cantemos façam parte do nosso íntimo ao ponto de nos manter a fé das atribulações para chegar às convicções de Deus, mas que não para clamar ao Senhor uma providência. E quando ela acontecer, sair dos caminhos de Deus. Ou querer falar que era uma obrigação do Senhor fazer isso. Ele está falando, sejam sóbrios. E aí ele fala, e vigilante. Porque isso tem assustado muitos cristãos que não estavam vigilantes, não na questão de atentos como soldados, na questão de um exército, mas vigilantes nas promessas de Deus. Isso não é segredo para quem crê na palavra. Mas seríamos nós que deveríamos trazer a luz para este mundo. E nós estamos nos colocando em desatentos, colocando em conflitos. Ele está falando, olha, seja sóbrio, seja consciente, seja convicto daquilo que te promove a fé, mas seja vigilante. Se mantenha atento. Agora sim, como estado de vigia, o vigia ele está lá para todo tempo, para todo momento, esperando o mal. Não que somos negativos, mas que nós estamos esperando para poder combater. E esse é o meu e o seu momento como cristão, como o dono de uma fé que genuína, que é nos dada por Deus como dom, mas também como preceito da salvação. Vamos fazer a diferença. Como? Primeiramente, sendo sóbrios, discernentes do que está acontecendo e nos manter na fé. Segundo, vigilantes sobre essas primícias e nos manter de novo em estado de vigilância, mostrando que o propósito da igreja não é um centro de convenção. E na igreja não é para negociar. E na igreja não é para mostrar as minhas competências e as minhas capacidades. Que estar dentro do núcleo da igreja, ou dentro de um departamento de um grupo, não é para vender nenhum produto, não é para fazer coach, não é para fazer nenhum tipo de situação, mas sim que é para poder exercer uma batalha, sendo ela espiritual para tomar forma no reino físico e assim então combater as coisas que advêm, mas também uma situação que ele vai dizer sobre o seguinte: o inimigo brama como um leão buscando quem possa tragar. Ele não está falando sobre pastores, obreiros, diáconos, membros da igreja. Ele está falando sobre todos aqueles que têm a fé em Cristo. Ele está falando sobre toda a igreja de Cristo, buscando a quem possa tragar. Ué, Douglas, mas eu não creio em Deus. Ele está buscando quem possa tirar da fé de Deus. Se você não crê em Deus, já está sob a sugestão. São dois caminhos distintos. Os que creem e os que não creem. E a condição é essa, o caminho que Pedro está tomando e o que essa mensagem está direcionando é falar o seguinte: vamos nos posicionar, vamos acordar, vamos manter nossas convicções. Manter convicção não é ser rebelado. Manter a convicção é trazer ao mundo o que ele precisa, o verdadeiro amor, respeitando o pecador e não o pecado, trazendo as primícias da condição do que é o que Jesus está falando. Vinde a mim. As igrejas ainda é o ponto de afluência materializado. A igreja ainda é o ponto de materialização. Todo ser que tem vida louve ao Senhor. Você vê? Então o que acontece para nós é que há também um inimigo da minha e da tua alma querendo te convencer de todas essas coisas, usando as calamidades, as atrocidades, as perseguições para que você perca aquilo que é convicção. Aquilo que era certeza se torna dúvida, e se tornando dúvida agora não tem sentido.
Ele está falando hoje, lançai sobre Cristo as vossas ansiedades, para que seja agora sóbrio o seu olhar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de produzir, para que venha continuar a vigilância, para que não venha toscanejar, não venha dormir, não venha perder o momento, e assim sermos totais, relevantes para a humanidade. Não se preocupar com o que há de comer e o que há de beber não quer dizer que você vai viver como se não houvesse amanhã, mas não coloque sua vida nisso, ao ponto de entender o que realmente importa. Porque vai chegar um dia, como aconteceu hoje, só para lembrar que o seu dinheiro não é suficiente, nem o meu. Que não temos saúde como achamos que temos, para desbravar todo tipo de qualquer situação, como se fôssemos aqueles que poderemos chegar até o final, desbravadores, levando tudo no peito e falando eu posso, eu resolvo. Que sim, a morte, a finitude, que o meu poder de convencimento não vai até certos locais e o meu conhecimento não me coloca sobre o poder de outras coisas. Que simplesmente realmente somos frágeis. E ele está falando, olha, no momento que vocês têm passado, pela dificuldade que aumentou, por tudo que tem aumentado, mantenham-se com a esperança, mantenham-se sem os princípios que venham ao seu coração entristecer, mantenham-se confiantes no Senhor e assim entendam se há ainda ansiedade, se há ainda coisa no seu coração que você está desperdiçando o seu tempo, desperdiçando a sua vida, desperdiçando o resto de vida que falta. Ei, lançai isso sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. E assim se mantenha sóbrio, são em suas convicções, vigilante em suas razões, e para que nós fujamos e assim estejamos fora sob o preceito do leão que possa nos tragar. Porque o leão, quando vai abater um animal, ele procura 3 tipos: o animal mais velho, o animal doente e o animal mais novo. Porque aqueles que estão com vigor, eles vão fluir, vão correr, vão conseguir fugir. Mas os mais novos não terão discernimento, a sabedoria, a fé para continuar, trazendo para a aplicação. Os doentes, que são aqueles que são amargurados da fé, que são aqueles que não conseguem mais encontrar a força na fé, serão fáceis para ser convencidos. E os velhos são aqueles que não conseguem converter as mentes, que não conseguem reconhecer Deus hoje da mesma forma como era no passado. São os saudosistas que levam tudo a ferro e fogo, sem entender o Deus do momento, mas o Deus do passado, fazendo com que a adaptação que ele aprendeu não é para poder ser o certificador das coisas, mas sim o auxiliador das primícias da igreja, da primícia do cristianismo, mas não aquele que é o certificador da razão das coisas. E aqueles que já estão caídos. Fique com essas palavras. Com essas palavras. É um momento de nós acordarmos. É um momento de nós nos decidirmos sobre que rumo tomar. É um momento de nós buscarmos defender aquilo que nos produz vida. E isso fica a critério. Essa mensagem foi uma mensagem de esclarecimento sobre como proceder. Essas orientações de Pedro é aquela: lançai vossas ansiedades no Senhor e prossiga. Porque há um final. E me pareceu muito próximo esse final. Então aproveite o tempo que tem para fazer as coisas da forma que deve ser feito. Deus abençoe.
Tenha uma semana abençoada em nome de Cristo. Exerça a fé, exerça o ânimo, exerça a boa vontade, exerça o amor, a caridade, exerça tudo aquilo que está perdido dentro de mim e dentro de você.